Pai Celestial, nós estamos reunidos mais uma vez na Tua casa, Senhor, a qual nós chamamos casa de oração. Lugar este o qual nós dedicamos a Ti, Senhor, para juntos nós termos companheirismo em torno da Tua santa palavra. E nesta noite, Senhor, ao nos reunirmos aqui, rogamos humildemente que o Senhor seja o maior referencial da nossa reunião, que a Tua santa presença possa estar aqui no nosso meio, Senhor, como sempre tem estado até então, tem nos abençoado, Senhor, tem respondido nossas perguntas, tem nos tirado do enredo e tem nos abençoado até aqui. Pelo que até aqui nós erguemos a nossa voz e dizemos: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos trouxe, aleluias, até aqui o Senhor tem nos trazido pelos braços, e rogamos, Senhor, que o Senhor continue a nos levar. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti não somos nada. Somos como um luzeiro de luz apagada, como um navio desnorteado, Senhor. Mas cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar, e nos rendemos completamente a Ti, Senhor. Desde a plataforma até o último, eu encomendo nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Tem algum hino depois? Tem algum hino depois? Não? Boa noite, irmãos, que o Senhor possa nos abençoar mais e mais, amém? Eu envio minha saudação a todos que estão acompanhando, inclusive ao pastor Joaquim Gonçalves. E nós vamos ficar de pé para lermos a Bíblia. Eu achei muito importante, irmão Júnior, quero fazer questão de mencionar isso aqui. Nós, sexta-feira da semana passada, estávamos em Senador Canedo, com o pastor Isaías, e desde que eu tenho feito uso do púlpito, da plataforma, eu sempre tenho anotado todos os sermões, as mensagens que eu prego, e eu observei que a última mensagem que eu preguei nessa sexta-feira passada, Então eu tenho sempre enumerado, e essa era a mensagem de número 776, essa que passou. Então esta mensagem de hoje é a de número 777. Todas as mensagens minhas eu anoto e enumero. Então são 3 vezes o número 7. Isto justifica o título o tema da nossa mensagem. Deus é perfeito em 3. Então nós vamos ler isso aqui, e eu estou crendo que nós seremos abençoados. 1 João 5, versículos 7 e 8. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Assentai-vos, irmãos. Mensagem à estatura 288, o profeta diz assim: há 7 requisitos para alcançar a estatura de Deus. Há 7 eras da igreja pelas quais Deus tem trazido a igreja para obter estes requisitos. E Deus usou 7 mensageiros para esta obra, e ali tem 7, 7 e 7. E 7 é o número de Deus, significando uma obra completa. E o 3, o número perfeito de Deus. Então aqui temos 3 e 7, 3 vezes o 7. Matematicamente, espiritualmente, pela palavra, pelo testemunho do Espírito Santo, tudo junto está completo. Amém. Na mensagem
a crueldade do pecado e o preço que custou para afastar o pecado de nossas vidas, a partir do 44, o profeta diz que Deus é perfeito em três. E Deus sendo perfeito em três, o homem também é perfeito em três. Então, em se falando de três componentes que formam o homem, não são os elementos que compõem o corpo do homem, que é formado por 16 elementos. São os três componentes que formam o homem, que é o espírito, a alma e o corpo, conforme São Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. Então, obviamente, nós entendemos que o homem é formado por essas três partes. O profeta, na mensagem A Maior Batalha 52 em diante, ele faz uma simulação desses três componentes que compõem o homem com uma semente. Ele mostra a casca, o pólen e a vida que está ali dentro. Então, ele mostra o corpo, o espírito e a alma. Pelo que o profeta diz, ainda na mensagem A Crueldade do Pecado, a partir dos 55, que a alma é a natureza do espírito do homem. Nós muitas vezes falamos assim: a minha natureza é assim, eu herdei de meu pai isso, do meu avô isso, e assim por diante. Mas na realidade, o que nós herdamos de nossos pais é exatamente a vã maneira de viver. O que disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais. Então veja, o que nós chamamos de natureza nesse corpo, nós herdamos de nossos pais, segundo a carne. O que nós chamamos de natureza, na realidade, são índoles, são vontades, são desejos da nossa carne. É por isso que João, no capítulo 6, versículo 63, ele diz assim: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. Então nós encontramos, você pode pegar lá desde o Velho Testamento, desde Gênesis, você vai encontrar que a inclinação do homem segundo a sua carne é má desde a sua meninice. Quando Noé saiu da arca e ofereceu um sacrifício a Deus, e Deus cheirou aquele sacrifício, ele disse em seu coração, Gênesis capítulo 8, versículo 21, eu nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a sua inclinação é má desde a sua meninice. Salomão repete isso em Eclesiastes 8, versículo 11. Então nós vemos que nós às vezes damos muita ênfase, muito valor à nossa carne, e esquecemos o que realmente tem muito mais valor do que a nossa carne. Vejam só, às vezes eu chego de um culto, e mais meu sogro, nós ficamos ali lendo algumas mensagens e discorrendo, saboreando o culto. E esses dias eu estava vendo sobre o novo nascimento, lendo alguma coisa na mensagem, e eu estava vendo que o novo nascimento, ele começa na nossa alma. É quando muda a nossa natureza. O novo nascimento não começa na nossa carne. Nós muitas vezes pensamos que o novo nascimento começa na nossa carne, ou até mesmo no nosso espírito. Mas o profeta mostra na mensagem A Maior Batalha, como eu já citei, parágrafo 52 em diante,
que o seu corpo tem 5 sentidos. Você vai na mensagem Um Super Sentido, a partir dos 52 também, você vai encontrar o profeta dizendo que aqueles 5 sentidos nunca foram dados ao homem, dados a você, para você ter contato com Deus. Eles foram dados a você para você ter contato com o meio onde você vive. E o seu espírito também tem 5 sentidos: raciocínio, memória, os seus afetos, e enfim. Mas a sua alma, diz o profeta, ela tem somente um sentido, que é controlado pela fé ou pela dúvida. E quando a pessoa nasce de novo, o profeta diz no parágrafo 56 da mensagem A Crueldade do Pecado, quando você nasce de novo, você obtém uma mudança na sua alma. Você passa a ter uma natureza de Cristo vivendo em você. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, pelas quais nós temos alcançado grandíssimas e preciosas promessas, as quais nos faz participantes da natureza divina, pelas quais nós somos desviados da corrupção que há no mundo, da concupiscência que há no mundo, porque tudo que há no mundo, disse João, a concupiscência da carne, 1 João capítulo 1, versículos 16 e 17. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida passam, porque é do mundo, não é de Deus. Mas você vai ver no versículo 17: e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Aleluia, é bom demais. Eu às vezes gosto de citar a Bíblia, a mensagem do profeta, me dá tanta segurança. Esses dias eu pregando, eu disse assim, a mensagem do irmão Brana é tão simples, que qualquer nível intelectual consegue entender a mensagem do irmão Brana. Mas ela não foi dada a qualquer pessoa. Ela foi pregada a muitas pessoas, mas somente pode ser recebida e alcançada por uma revelação pelo eleito de Deus. Este eleito foi eleito, predestinado desde antes da fundação do mundo. Amém. Por isso é que nós estamos aqui. Por isso é que nós andamos longe, nós sofremos por causa de uma atração que existe quando esta mensagem está sendo pregada, quando nós estamos em encontro, quando nós estamos reunidos em companheirismo, existe uma atração muito forte aqui neste lugar. Nós não entendemos, mas nós alcançamos por revelação, porque nós cremos nisso. Nós cremos na mensagem do irmão Brana, nós recebemos o irmão Brana como profeta, e quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Mateus 10, versículo 41. Então veja, vamos ao nosso assunto, que o tempo está esgotando. A mudança do homem começa na sua alma. Quando ele muda a sua natureza, então ele consegue trazer todos os demais sentidos, diz o profeta, em sujeição ao super sentido, que aloja na sua alma. Esse super sentido se aloja na sua alma. Por isso o profeta diz, nós temos que cuidar em não ter fé simplesmente intelectual, porque aqui é onde trabalha o seu espírito. Você pode ver que os 5 sentidos do seu espírito, eles estão exatamente aqui. O profeta diz isso. O seu espírito trabalha aqui, a sua alma, ela trabalha aqui. Por isso que você tem que cuidar com o que sai da sua boca, porque procede do seu coração. Você tem que cuidar em cada palavra que você fala, até mesmo quando você estiver orando. Veja, há uma importância muito grande no que nós falamos, muito mais até do que nós pensamos. Às vezes tem pessoas que falam antes de pensar, e isso pode causar um dano catastrófico na sua alma. Mas veja, existe também um lado muito positivo naquilo que nós falamos, porque quando você crê,
e confessa, você alcança salvação. Tem muitas pessoas que até dizem que creem, mas nunca confessam o irmão Branda como profeta, nunca confessam a mensagem. E existe esta parceria entre crer e confessar. Romanos 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com os lábios se faz confissão para a salvação. É importante demais você confessar. É importante demais você confessar, até mesmo no momento de receber uma oração aqui no altar, senão aquela oração não fará efeito nenhum na sua vida. Mas agora vamos rapidamente, o tempo está correndo contra nós. Eu quero concluir até antes das 8 um pouquinho. Deus, em seus... Parece que agora que eu vou começar o assunto. Parece que agora que eu vou começar o assunto. Deus é perfeito como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos tentar fazer uma junção disso aqui com o que nós já falamos. É tão fácil de entender. Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor Joaquim pregou boa parte. Se você conjugar isso aqui com o programa de rádio, você vai ver que não tem diferença nenhuma. Pastor Joaquim pregou tudo que eu estou falando aqui no programa de rádio. Pai, Deus sobre nós. Filho, Deus conosco. E Espírito Santo, Deus em nós. Eu às vezes começo a pensar, e a gente vai longe pensando e alimentando com aquilo que Deus nos concede, e a coisa fica tão clara, a ponto de nós entendermos a divindade de Deus com muita simplicidade. Quando Deus, no princípio, era somente Pai, não existia ainda Filho, e o Espírito Santo ainda não estava disponível para descer sobre a raça humana. Ele era somente uma grande divindade que ocupava todo o espaço, diz o profeta, toda a eternidade ele ocupava. E ele falava com o homem, ele tinha até um tempo, um horário determinado para ele se encontrar e ter companheirismo com o homem através da sua palavra. Então ele vinha e falava com o homem, mas ele disse: ainda não está bom. Eu quero sentir companheirismo mais próximo com este homem. Então ele enviou o seu filho, filho único, desceu aqui na terra, se fez a nossa imagem, para ter companheirismo, para poder se assentar conosco, sentir o que nós sentimos, ter compaixão de nós, chorar junto conosco, orar pelos enfermos, ter sacerdócio dentro de si. Mas ele disse: ainda não está bom. Esse era o segundo atributo de Deus, viver junto com o homem, ter companheirismo com o homem, tocar no homem. Ele disse: ainda não está bom, eu quero entrar dentro desse homem, fazer morada dentro dele, salvá-lo, batizá-lo com o meu Espírito. Na realidade, talvez, eu não sei se eu consigo explicar ou se todos consigam entender, o que vem sobre nós, nós falamos assim, ser batizado com o Espírito de Deus. Uma certa vez, uma mulher espírita me desafiou dizendo assim: vocês pregam a reencarnação, porque vocês pregam que o Espírito de uma pessoa pode vir sobre vocês. Então foi necessário explicar mais ou menos isso aqui. Porque o que vem sobre nós é a natureza de Deus. Esta alma de Deus que vem sobre nós. É o que muda completamente o comportamento interno do homem. E o que acontece? Isso reflete quando o homem é batizado desta forma e recebe esse potencial. Ele muda o seu comportamento externo também. Porque diz o profeta, ele traz tudo isso em sujeição àquele super sentido de Deus.
Então ele consegue trazer toda essa carne, a qual continua sendo a mesma. Quando você se batiza para perdão dos seus pecados, você entra na água, sai com as mesmas vontades, segundo a sua carne. Eu costumo falar assim, uma pessoa que gosta da cor azul, por exemplo. Eu gosto da cor azul. Eu me batizei e não deixei de gostar da cor azul. Isso é o que eu gosto. Mas as coisas que você não pode fazer, que você não deve fazer, esta natureza faz com que você se humilhe e muitas vezes sofra em função desse novo nascimento. Então você muda completamente o seu ser interior, a ponto disso mostrar nesta velha carne, amaldiçoada pelos nossos pecados, que nós realmente nascemos de novo, somos pessoas mudadas e completamente aptas para o reino de Deus. E vejam, para nós encerrarmos, você com esta convicção de novo nascimento, com esta convicção de ter realmente sido batizado pelo Espírito Santo, nada pode ficar diante de você. Nada pode ficar diante de você. Quando você confessa Deus como seu Salvador, nada pode ficar diante de você. Por pior que seja você, nada pode ficar diante de você. O que mais irrita o velho diabo é pensar nisso, é até tentar olhar para o menorzinho de nós e tentar derrubar, tentar pisar em cima e não conseguir. Porque na realidade a corrente, o elo mais forte da corrente, ou melhor, a corrente, toda a força dela está no elo mais fraco. A força da corrente está no elo mais fraco. Se ele conseguir derrubar o mais fraco, ele arrebenta a corrente. Então Deus não permite que ele derrube o menor de nós, o mais fraco de nós. É por isso que nós temos oração pelos enfermos, libertação, admoestação pela palavra. Aleluias. Nós temos tudo isso. Isso é companheirismo, isso é Deus, isso é bênção, isso é céu para nós. Aleluias. Quando você confessa e deixa, o diabo não pode com você. Por isso que eu citei Romanos 10, versículo 10, crer e confessar. O diabo uma certa vez chegou no irmão Brana. Ele é oportunista. Muitas vezes nós pedimos algo, ele chega na frente. Sabe o que ele fez? O irmão Brana havia perdido sua esposa, estava com a sua pequena filha morrendo no hospital, e o irmão Brana começou a orar, e disse que Deus baixou uma cortina entre ele, Deus e o irmão Brana. E o irmão Brana falava, Deus não respondia. Sabe quem chegou ali? Sabe quem? Satanás, o diabo. Ele não podia falar ao irmão Brana que Deus não existia, porque o irmão Brana já tinha tido contato com Deus. Ele não pode falar a você que Deus não existe. Ele não pode falar a você que o irmão Brana é falso, porque você já viu as vindicações de Deus desta mensagem. Mas ele, quando não puxa, ele empurra. Ele pode até colocar na mente de muitos que o irmão Brana é mais que um profeta, que precisamos de 8º mensageiro e disso e daquilo outro, para fazer confusão na mente das pessoas lendo a mensagem, como tem feito confusão na mente das pessoas lendo a Bíblia, a mesma Bíblia que nós temos, por faltar-lhes revelação. Mas vejam só, ele não podia falar ao irmão Brana que Deus não existia. Então ele começou a desafiar o irmão Brana.
É assim o Deus que você crê? Sua mulher morreu, as flores nem murcharam na sepultura, e sua filha está morrendo aí. Cadê seu Deus? Ele deve estar se divertindo com a situação que você está passando. E o irmão Brana foi deixando aquele pensamento ir na sua mente. Mas quando chegou ao ponto certo, o grande Deus que estava ali com o irmão Brana, a potência de Deus que estava ali, não deixou aquilo descer para o coração do irmão Brana. Nem que seja uma fagulha de Deus aí, é muito mais poderosa do que todas as forças do diabo. Pense nisto agora, feche seus olhos. A menor fagulha que existir, do tamanho de uma unha, aleluias, é muito mais forte do que todas as forças infernais. E com esta pequena fagulha que você tiver, você pode vencer o diabo nesta noite, e nunca mais voltar a sofrer, e nunca mais voltar a ser amargurado por este espírito. Aleluias. Deixe Deus tomar conta de você agora. Deixe esta unção tomar conta de você agora. Aleluias. O altar está aqui, mas venha confessando, aleluias, venha confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O altar está aqui, aleluias, venha para o altar, aleluias, aleluias. Os irmãos estão aqui, os pastores estão aqui, vai